Boa noite, mulheres. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema muito interessante, muito essencial. Sexualidade é vital. Hoje nós vamos estar aqui com uma convidada muito especial, a Vivi Meirá, uma psicoterapeuta Core Energetics, parceira de caminhada, uma grande amiga. Então seja bem-vinda, mulheres. Boa noite, Paula. Prazer em estarmos aqui juntas. Boa noite, Vivi. Seja bem-vinda. Boa noite, Júlia. Queridas, muito bom. Então vamos aqui chamar a Viviane. Parece que ela saiu. Vamos ver aqui o que tá. Só um minutinho que eu vou te chamar, tá bom? Boa noite, Júlia, querida. Deu Olá! certo? Oi, oi, oi! Tá me Que escutando? bom! Tô te escutando, tô te escutando. Que Que ótimo, eu maravilha! tirei. Opa, agora eu tô no 4G. O Anfã. áudio tá ótimo. Ai, que bom. Hum, Que bom! Então eu vou fazer aqui as apresentações. Boa noite para todas que estão aqui presentes. Nós estamos aqui no nosso quadro Papo Vital, onde nós vamos estar expandindo o nosso olhar aqui sobre esse tema de hoje, que é a sexualidade. A sexualidade é vital. Então, hoje tem muitas, ainda tem algumas alguns pensamentos que estão bloqueados, não é, Vivi? Algumas pessoas pensam que sexualidade, falar em sexualidade é falar em genitais, é falar em sexo. Tudo isso envolve sim a sexualidade, mas essa sexualidade, dentro da minha caminhada, eu entendo que a sexualidade está muito ligado a esse autoconhecimento, a estar conectado com o corpo, a saber dos seus gostos, dos seus desejos, sentir essa energia na vida. A sexualidade ela está na vida. A sexualidade é uma força, é uma energia que permeia a vida, que permeia o nosso corpo, que está na nossa voz, que está no nosso olhar, que está nas nossas decisões. Então, a importância de trazer esse tema aqui, nessa noite, é expandir mesmo, fazer esse tema ser ancorado com mais propriedade. Eu vejo muitas mulheres distantes dessa sexualidade, com essa energia bloqueada, que a gente olha para a vida, né? A gente olhar para a vida, a gente vai ver onde que estão os bloqueios. Isso aparece no corpo, eu vejo muito, aparece na voz, nessa autoestima, na confiança. Como que você vê isso, Vivi? Como que você já teve alguma experiência? Você trabalha hoje, né? Eu quero te apresentar. Seja muito bem-vinda, Vivi Meirá é psicoterapeuta Core Energetics, uma grande pesquisadora, uma buscadora e trabalha nessa área, né, Vivi? Tem um trabalho belíssimo de criatividade com as mulheres dentro dessa área, né, da sexualidade. Então, eu quero contar um pouquinho, antes de você abrir a sua fala, Vivi, uma experiência que eu tive, observando dentro do meu bloqueio. Eu tive toda uma caminhada até ir abrindo, a gente vai abrindo, né? A gente vai tomando consciência a partir do momento que a vida vai nos proporcionando experiências, né? Através da experiência que a gente tem a oportunidade de transformar, de curar. Então eu lembro, eu sou
Eu sou neta de japonês e eu venho de uma linhagem, né, de uma, vamos dizer assim, de uma ancestralidade, onde já tem uma história de não fazer contato com essa sexualidade. E eu lembro da minha avó falando que eu precisava usar duas calças jeans, que ninguém podia tocar, né, na minha vagina, que ninguém podia tocar no meu peito, né, e assim eu cresci muito com esses medos, né, apesar de eu ser uma menina, uma adolescente que era cheia de curiosidades. Eu acredito que todas nós somos, né? Toda criança tem as suas curiosidades, os hormônios vêm, né? E toda essa energia começa a querer expandir, querer abrir espaço. E quando essa energia está ali bloqueadinha, né, eu lembro do meu corpo, né? Era um corpinho mais fechado, eu tinha vergonha, minha autoestima era baixa, porque eu não conhecia, porque não foi permitido, porque não foi incentivado. Como é que é? Mas como é que sente prazer? Nossa, meu corpo é uma usina elétrica. Como é que faz essa usina elétrica liberar essa energia? E é essa energia, essa sexualidade ativa que nos impulsiona na vida, né? Esse prazer. Como é que é a sua experiência, Vivi? Você passou por alguma experiência assim inesquecível? Como é que você instalou para esse olhar do que é a sua sexualidade? Porque cada mulher tem, né, uma sexualidade única e é lindo entender, né, como é que eu funciono. E aí cada uma vai fazer esse trabalho, né, de investigação, entender aonde que está isso no meu corpo, aonde que essa sexualidade está no meu corpo e está na minha vida. Como é para você, Vivi? Primeiro, quando eu recebi o seu convite, Lu, com esse tema, né, o Papo Vital, que é o seu quadro, a primeira coisa que me vem é olhar esse conceito, né, de sexualidade. O que que é sexualidade? Se a gente for perguntar, né, para cada uma que está aqui, para cada um que está aqui, puder inclusive responder para a gente aí no chat, contribuir com o Ah, nosso sim. diálogo, né, a nossa reflexão, porque cada um sabe um pouquinho o que que é sexualidade, a partir da sabedoria mesmo, né, daquilo que foi crescendo, o ambiente em que ela foi crescendo, que a pessoa foi crescendo. E então eu carrego um pouquinho do que é essa sexualidade para mim. Em algum momento eu encontro, né, com algumas escolas que me ajudam a entender o que é essa sexualidade. Porque eu aprendi um tipo de sexualidade em casa, eu aprendi outro tipo de sexualidade no colégio, eu tive educação sexual no colégio, que era muito voltado para informações fisiológicas, biológicas, né? Muito porque eu estudei na escola e depois da década de 60 que a gente teve aí uma revolução sexual, né? Em que a gente vinha num crescente histórico da sexualidade enquanto repressão, nada pode, não pode se falar, não pode mostrar, tudo guardadinho, fechadinho. Mas a partir daí da década de 60 a gente tem um boom, né? Agora tudo pode, agora se fala, mas ainda assim na educação sexual na escola tem se oferecido, né, e muitas informações fisiológicas, mas nos últimos anos a gente tem percebido também, né, que está vindo outros tipos de informações, não só biológicos, mas também emocionais, espirituais sobre a sexualidade, coisa que a gente nunca ouvia falar, pelo menos eu, né? Que sou daqui Nas do Cerradão escolas já está mesmo. assim? Nas escolas já estão chegando assim? Dentro dessa visão espiritual, dentro dessa visão emocional? Não, eu percebo com grandes projetos, né, Ah, acontecendo esse boom de uma escola de consciência. Eu vejo pessoas falando muito sobre, né, novos projetos, hoje também com esse boom virtual, né, até com uma saturação, mas a gente tem muita coisa se falando sobre esse do que não se falava antes, né? Então eu percebo muito quando você me pergunta se aconteceu algo, se mudou, o que me fez buscar.
Claro que tem a ver também com a minha história, a maneira como eu fui entrando em contato com essa pulsão, né? Quando pequena, experimentando e falando, opa, o que é isso? Né? Mais na frente, quando eu realmente começo a ter a minha vida sexual com o outro, até então era só comigo e desvendando os meus mistérios e conhecendo, eu sempre experimentei a vida muito a partir do corpo. Né? Desde muito pequena eu comecei a dançar, então para mim envolver o meu corpo, o que eu sentia, o que era bom, o que não era, o que incomodava era muito latente em mim, né? Mas eu lembro que foi um momento, assim que eu comecei, né? Eu tive um contato, isso eu estava morando até fora, tive essa experiência, né, de estar longe, assim, da minha cultura, poder experimentar outra cultura. Eu tive acesso a uma literatura do Osho, que era um livro que falava de Tantra, sexo e espiritualidade. E eu lembro que eu li aquilo, inclusive numa outra língua, né? E aquilo mudava, assim, as minhas percepções. Eu falei, cara, isso é permitido. Questionar é permitido. Ir atrás do que me faz bem, do que eu gosto e do que pode ser algo muito estranho para outra pessoa é permitido e sem culpa. Então me abriu um espaço para poder questionar, mas qual é o sentido mesmo da sexualidade para além daquilo que eu conheci e soube do que me foi passado, tanto em casa, na minha cultura, né, que era muito perigoso. Eu lembro, assim, quando pequena, nossa, as meninas que ficavam grávidas na minha escola, né, já tinha, assim, pré-adolescente, eu já tive amigas que ficaram grávidas. Nossa, era um peso, de falar assim, cara, ela é vagabunda. Essa palavra, assim, me aterrorizava. Então, quem faz sexo é vagabunda. Então, o que é isso? Eu não posso. E esse negócio virava um trem, como está acontecendo agora, assim. Algo que é tão sagrado, tão bom, tão gostoso, que me acende inteira, é errado, não me cabe aqui, né? Isso naquela perspectiva, né, de uma menina pré-adolescente, que eu me lembro, sem falar das experiências anteriores, né? De como eu, menininha mesmo, compreendia, entendia quando esse assunto era levantado, né? E mesmo em casa eu tive uma certa educação sexual. Minha mãe foi ótima, ela deixava um livrinho todo explicativo, ilustrado, em cima da cama, com Explicado. várias informações, assim, desenhado como eram. E a gente, assim, eu e as minhas irmãs, né? Eu tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, eu sou do meio, onde a gente se deliciava nesses livrinhos que ela deixava, assim. Mas então eu comecei a questionar também algo muito forte. Depois dessa virada, né, que eu comecei a entender, opa, existem outras dimensões da minha sexualidade que precisam do meu olhar, da minha atenção. Como é cuidar dos meus sentimentos na área da sexualidade? Como é cuidar da minha espiritualidade na minha área da sexualidade? Em outras palavras, quando eu falo espiritualidade e sexualidade, é poder olhar e ver quais são as minhas sombras, quais são as minhas partes luminosas que se expressam através da minha sexualidade. Isso para mim é alinhar com o sentido, né? Eu fui dando voltas, né, Lu? Você vai me ajudando aí a Tá colocar ligado em... tá ligado totalmente ao autoconhecimento, né, Vi? Tá ligado totalmente ao autoconhecimento. Eu sinto que as mulheres, esse tema sexualidade é um tema que está muito ligado a essa conexão com o corpo. Você está trazendo aí, né, que você traz muito conhecimento, essa, essa conexão com as experiências através do corpo. Eu também tenho essa experiência, né? Eu venho da área de educação física e minha família toda trabalha, né, dentro dessa área. Então, realmente, e se a gente começa a entrar em contato com a espiritualidade, o que é espiritualidade dentro da sexualidade, o que são as minhas emoções dentro da sexualidade, quais são a minha luz, né, as minhas qualidades e as minhas partes não tão desejáveis, eu já escutei também que é dentro do âmbito, né, sexual, de um relacionamento sexual onde se aparece, né?
um conteúdos muito profundos, muito belos e muito difíceis, né? Você tem a capacidade de puxar o melhor do outro como o pior do outro. Então, sim, essa sexualidade ela está muito ligada, né? Não só ao corpo, mas isso eu vejo a sexualidade transbordar para a vida, quando realmente, né, a mulher faz conexão, quando ela está em pulsação. Eu gosto muito de trazer que a sexualidade é essa energia que permeia a vida, né? É a energia sexual, conhecida também como a Kundalini. Então, essa energia que circula por todo o nosso corpo e que vai despejar em todas as áreas da nossa vida. Então, eu vejo o bloqueio no corpo, né? E vejo o bloqueio, né? Falando da minha experiência, né? Falando desse medo de acessar esse prazer que está muito ligado, realmente ao conteúdo ainda, né, ainda tem assim dentro do inconsciente coletivo ainda essa palavra que você trouxe é muito forte, né? Ah, engravidou é vagabunda. Então assim tem muita coisa emaranhada, né? O que as mulheres pensam, aí como fazer, como me relacionar, né? Então a igreja trouxe muito esses tabus. Inclusive, não só a igreja, mas a igreja, ela monopolizou ali muitas ideias, né, que cercaram ali, aprisionaram a mente por muito tempo, né, das mulheres, essa repressão do prazer. Teve também o momento da área médica, né, pontuar quantas vezes precisa fazer sexo, como se proteger de doenças venéreas, mas não se fala do prazer, né? Não se fala da consciência das emoções, né? Dessa visão espiritual, porque é totalmente espiritual, né? A nossa experiência aqui na Terra, né? Esse corpo aqui é um veículo, né? Dessas experiências da alma. Então, sexualidade é um tema muito lindo, né? E simples, na verdade. Tá complicado porque tem ainda muito condicionamento, né? Muitas histórias que as mulheres vêm quebrando, né? Desenvolvendo aí isso que você está trazendo, né? São muitos conhecimentos que vêm abrir realmente a nossa consciência. E eu não vejo outro caminho, né? Da saúde, da vitalidade, essa saúde em todos os âmbitos, né? Saúde do corpo, saúde da mente, saúde emocional, espiritual, sem se falar da sexualidade, né? Nós mulheres precisamos fazer contato, conexão, né? Com essa sexualidade que é única de cada mulher. Então, só fazendo um ganchozinho com essa experiência, né, da minha avó, que falava que eu tinha que usar 2 calças, né? Uma avó japonesa mesmo. Então, a minha mãe já nasceu aqui no Brasil, então ela já rompeu muitas coisas, né, dentro dessa ancestralidade oriental. Eu também tive no Japão e pude comprovar o tanto que as mulheres orientais são fechadas. Até a própria, né, quando você vai cumprimentar, não abraça, não beija, é uma coisa bem distante do corpo. Teve até um documentário do Netflix, Sex and Love of the World, não sei se você viu, né? Trata ali, pegou o Japão, pegou os chineses, as africanas, foi bem interessante, assim, né? De ver a diferença de como realmente a cultura influencia, como o meio influencia, né, essa sexualidade, que é tão linda, que é algo muito, essencial, né, essencial. E eu dei o meu estalo quando eu comecei a fazer terapia. Eu falei, nossa, gente, realmente, meu corpo está aqui travado, né, tem vergonha de falar. E aí vai descobrindo nos relacionamentos, né, de como eu não conhecia o meu corpo. Então eu vejo muitas mulheres, por isso a importância, né, da gente estar ventilando. E eu sei que você tem um trabalho muito especial aí com as mulheres, uma grande estudiosa dentro desse caminho. E
para você ver qual foi uma experiência gritante, assim, que você falou, meu Deus, tem alguma coisa que tá precisando destravar aqui. Peraí, meu corpo, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo? Foi em algum relacionamento? Foi em algum momento com você que deu esse estalo? Nossa, o corpo, nossa, cadê meu prazer? Mas o que é mesmo que eu tenho? O que eu gosto? O que eu desejo? Quais são meus sonhos, né? Porque tudo isso começa a permear a vida, porque essa energia é vida, sexualidade, energia sexual é vida, é o pulso. Eu me lembro assim que depois desse momento, né, desse contato com essa forma de olhar para a sexualidade enquanto energia vital, depois de já algum tempo, depois dessa experiência fora, com uma cultura diferente, depois, uns 2, 3 anos, eu encontrei um caminho de autoconhecimento, né, na Índia e comecei esse trabalho de começar a investigar e logo depois eu encontrei com a Core. E dentro da Core, que dialogava muito com todas as minhas formações, que é bem transdisciplinar, né? Eu venho da dança, passei pelas artes visuais, que eu falava dessa arte do sensório, né, que a arte se dava no encontro do objeto ou do outro, em contato com o corpo, então ela se dava nessa fantasmática corporal, já trazendo um pouco aí essa memória corporal, né, essa possibilidade do sentir as coisas, a vida. E na Core eu comecei essa experiência, né? Um dos primeiros trabalhos que a Core faz é aumentar a energia no corpo, né? E a gente faz isso se movimentando. Quando eu movimento o meu corpo, eu aumento a minha capacidade de respirar. Quando eu aumento a minha capacidade de respirar, se a gente for olhar para o nosso corpo, né? Aqui, o meu diafragma, que é esse músculo bem forte que a gente tem aqui embaixo, do pulmão, ele começa a empurrar as minhas vísceras. Isso aumenta a minha capacidade de sentir. Em outras palavras, se eu estou percebendo, se eu estou aumentando a minha respiração e as minhas vísceras estão movendo, elas vão mover lá no meu assoalho pélvico, ou seja, eu vou aumentar a minha capacidade de ter sensações sexuais. Então, nesse tempo aí de graduação, eu me senti muito atraída também pela uma formação, que é uma espécie de training, no Tantra, mas de uma linha que vem do Osho, eram terapeutas do Osho, né? Então foi nessas sacudidonas, assim, nessas imersões, nesses trabalhos que eu tive mais uma virada de chave, sabe? Porque eu comecei a acolher e abrir memórias no meu corpo que estavam segurando o fluxo dessa energia. Né? Se eu for lembrar lá no início da nossa conversa, eu quero trazer aqui o conceito de saúde, como eu compreendo saúde. Né? Saúde é a nossa capacidade de se autorregular. A gente faz isso quando a nossa energia está pulsando. Se a gente for olhar no nosso corpo, quando eu estou com uma dor, geralmente, onde a gente tem dor, é onde a gente segura a energia, onde ela não pode fluir. Então, saúde é onde está fluindo. Onde está, nossa, tá legal aqui, eu tenho flexibilidade, eu respiro com. Então, desde essa formação, e aí eu procurei também outros diálogos, né, nessa especialização também em psicologia e sexualidade, fui procurando ferramentas para me ajudar a ir encaixando esse quebra-cabeças dentro de mim. Como que eu lidava com essas memórias vindo à tona, né, das minhas repressões, onde eu fui reprimida sexualmente, mas como elas. Na época eu estava também num relacionamento e pude experimentar como era começar a lidar com essas memórias dentro de um relacionamento, né, no sentido de amadurecimento, uma forma mais madura de me relacionar. Quando eu começo a trazer essas memórias para a consciência, é também um movimento meu de falar, poxa, eu realmente quero melhorar, eu realmente quero não ficar reproduzindo um padrão automático, aquilo que eu aprendi lá quando pequena, de que sexualidade é 3 pontinhos, né? Mas
colocar em movimento a força da minha vontade de falar: uou, eu mereço, eu posso sentir prazer. Uma vez que eu entendo prazer, isso o Lowen traz, né, da bioenergética, ele traz o conceito de prazer como sensações boas, né, que tenham movimento no nosso corpo. Então é quase palpável o prazer. Que às vezes também a gente estereotipa, né, o que é prazer. Ah, Estereotipa, sim, está até a gente distorce, né? tá bem E uma deturpada, né? outra. Pode falar. Não, tá bem deturpada essa imagem do prazer, Uhum. né? De uma forma muito mecânica. E o prazer, ele permeia a vida, né? Esse prazer de sentir, por exemplo, o sol tocar a pele, né? Tomar um banho, respirar. Isso que você trouxe, né? Desse bombeamento aí né? De quando começa a mover, você começa a chacoalhar e os órgãos começam a respirar, né? Pulsar essa vida. Então, você tomar consciência de que o corpo, né? Essa vida que nos habita, é um grande prazer poder respirar. Ele não está ligado ali só, né? A uma visão limitada, né? Do Uhum. mecânico, por exemplo, no ato sexual. Tem, né, essa sexualidade permeia muita coisa. Então, desconstruir isso é isso, né? Os condicionamentos, né? Do que está aqui dentro, cravado, e abrindo, sentindo. E eu diria até não só aqui, mas no corpo inteiro, na nossa Ah, sim. vulva, sabe? Nos tecidos do nosso canal vaginal. O nosso corpo, ele guarda memórias, né? A gente já tem vários estudos, assim, desde das memórias que as células do coração guardam, né? Das memórias neuronais do coração, dos intestinos. Mas a gente também tem estudos recentes que falam do sistema miofacial, né, que é um sistema que recobre todo o nosso corpo por dentro e que conecta um com o outro como um grande órgão sensorial, que tem essa capacidade de guardar memória e de dar forma para as nossas sensações, muitas vezes para o nosso corpo, da forma como a gente percebe e se relaciona sexualmente, profissionalmente e em outras áreas da vida, né? Tem uma outra coisa, Lu, que você trouxe também, que para mim é bem importante a gente trazer, né? Ultimamente, eu tenho sentido a palavra culpa, né? Junto com prazer. Porque quando eu penso, né? Vou dar o exemplo aqui da live, né? Como que eu posso falar de prazer, de sexualidade, num dia em que a gente teve um número absurdo de mortes no Brasil, né? 3.159 mortes. Num ambiente de luto, como que eu posso falar de prazer, de sexualidade? Eu tenho um lado meu que fala, poxa, não tenho o que falar, não tenho o que fazer. Nossa, é errado você falar disso nesse momento. Mas quando eu parei, respirei, fui sentir, não, mas espera aí. Qual que é a... Claro, tem várias maneiras, né, da gente expressar, da gente mobilizar, da gente se colocar e ocupar o nosso lugar enquanto cidadão, né, diante de tudo que tem acontecido. Mas também é um ato revolucionário eu aprofundar esse trabalho de autoconhecimento. Porque se o que está fora é reflexo do que acontece dentro de mim, olhar para onde eu me mato, para onde eu sufoco a minha energia, para onde eu sufoco o meu ar. Isso é uma forma de eu melhorar, de eu ser um ser humano melhor para contribuir com o que está acontecendo do lado de fora. Então, para mim, essas duas palavrinhas, culpa e prazer, é também uma duplinha assim, danada, né? Porque. É, Notinhas, né? Muitas vezes. Uma e que sufoca, muita. se der espaço, né? Uma sufoca ali, né? O prazer pela culpa, né? Muitas mulheres passam por isso. Não se permitem, né? Uhum.
Me veio assim também uma imagem, né, que quando eu falo dessa duplinha, culpa e prazer, entendendo prazer muito próximo de saúde, né, porque vamos lembrar lá que é um fluxo, é como uma corrente sanguínea. Se eu tenho uma obstrução aqui, esse músculo vai sentir, ele vai começar a ficar doente se eu paraliso aqui, se eu congelo, se eu não olho, se eu esqueço, se eu nem mexo, né? Aquilo vai virar algo mais sério, e esse músculo às vezes vai até a diminuição de oxigênio aqui, né, nessa carne, isso tudo vai mudar, tem a ver, sabe, com eu, poxa, eu posso contribuir olhando e tá tudo bem, né? É um direito nesse momento eu poder fazer algumas escolhas. Então, como é que eu posso estar bem? E teve até uma amiga que puxou uma meditação tão bonita, a Fabiola, né? Que eu posso estar respirando e oferecendo que eu estou respirando esse ar para chegar até aquelas pessoas que estão precisando e não estão conseguindo respirar. Né? Quando eu falo, eu me arrepio, assim, porque é real. Né? O dentro, esse crescimento dentro, que é muito que eu tenho trabalhado, né? Tanto nos trabalhos individuais que eu acompanho, nos trabalhos em grupo, esse crescimento dentro, ele é tão necessário quanto o crescimento fora. Ele até ajuda esse crescimento fora, mas a gente vem de uma cultura que desvaloriza esse dentro, que desvaloriza esse dentro, que desvaloriza o processo do sentir, que desvaloriza o que você sente, porque eu preciso estar para fora, estar voltado para fora, para me adequar, para me encaixar num jeito certo, até de fazer revolução. Olha, você precisa fazer isso e isso para você estar, né, adequa aqui. Então, essa relação também dentro e fora, né, me ajuda também a integrar um pouco e a refletir sobre como é que eu alimento uma certa violência interna. Se a gente for olhar, agora eu estou colocando um pouco o foco em como a gente tem, enquanto humanidade, olhado e tratado a sexualidade feminina. A gente tem um histórico e uma herança de memória celular de, de muita violência contra as mulheres. Há algum tempo atrás, eu pude fazer um trabalho bem difícil para mim, que era olhar e fazer contato com a quantidade, e nem até, ainda quantidade sim, mas o que acontece em vários pontos ainda do mundo, com violência desde a retirada do clitóris enquanto bebês, feitas ainda por mulheres, em outras partes do mundo, partes de guerra, assim, territórios de guerra, né, que tem como arma contra o inimigo ferir o canal vaginal das mulheres. Então, assim, eu pude entrar em contato com essa violência fora, coisa que eu não fazia, eu evitava, falava, não, nossa, é muito para mim. Mas foi tão transformador quando eu entrei em contato, eu falei, cara, é tão atual e é tão real na minha intimidade, às vezes. E quando eu falo isso, não é. Eu sei que eu estou num lugar muito privilegiado de poder refletir sobre isso, de poder refletir sobre o meu direito de prazer. Mas é real também eu olhar que eu carrego, às vezes, estou falando de pequenas contraturas musculares internas, que vai me retirando, que vai pingando ali, gotinha por gotinha, que me faz alimentar essa violência com a minha mulher, com a expressão da minha mulher. De novo, eu estou falando da minha expressão sexual, da minha expressão vital, da forma como eu me relaciono, da forma como eu vivo a minha vida, se eu estou vivendo com esforço, sentindo dor, ou se eu estou vivendo com leveza, com fluidez, confiando. Né? Então, energia sexual e energia vital é a mesma. Ela pulsa, ela tem expressão.
Uma coisa muito simples, até que eu queria trazer para contribuir, é para a gente olhar para o impacto que a palavra tem no nosso sistema. Né? Quando eu falo dessas memórias ancestrais que estão nas nossas células, memórias de violência, memórias também do sagrado, porque nas comunidades mais até pré-históricas, assim, né? A gente tem, dá para a gente ver assim, o legado que essa parte, né? Alguns povos deixaram para a gente da sexualidade enquanto esse lugar sagrado, enquanto essa dimensão que me reconecta com o sagrado. A gente também tem isso dentro. Né? Mesmo que também a gente tenha aí o último milênio de uma escuridão cabulosa, né, com a nossa sexualidade. Então, o que eu queria contribuir é que a gente prestasse atenção no impacto que uma palavra tem. Lembrando que essa palavra, ela tem uma reverberação interna, ela constrói o ambiente que eu vivo, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, eu queria trazer um exercício para compreender isso na prática. Eu sou muito Que da ótimo. prática, às vezes eu me enrolo falando assim, mas... Fazer a experiência para o corpo, né? Que bom, Sim. que Então, eu joia. queria convidar que você que está assistindo, a Lu também, você encontrasse uma posição bem confortável, onde você está sentada ou deitado, mas que você fechasse os olhos, só faz contato. Como é que está o seu corpo? Escutando a gente falar esse tanto de coisa. Ou se você também está fazendo outras coisas enquanto escuta essa live. Para tudo um pouquinho, por alguns segundos. E leva a sua atenção lá para a planta do seu pé, direito, esquerdo. É só para lembrar dos seus pés, da sua base. Os pés é a parte do nosso corpo que toca a terra e está o dia inteiro carregando a gente. Ele é a nossa base, é ele que nos oferece dar passos na nossa vida. E coloca uma intenção de abrir o seu corpo e observar do lado de dentro. Eu vou repetir uma frase e você vai observar e registrar o que acontece com você aí dentro. Poxa, você podia se cuidar mais, hein? É, se cuidar mais. Tá muito desleixada. O que você está fazendo não é suficiente. Você podia estar se cuidando mais, hein? Tá muito desleixada. Não está suficiente o que você está fazendo. Aliás, você podia inclusive ser mais agradável, né? Cuidar mais do seu corpo. Você está desleixada, hein? Você podia ser mais agradável, né? Não está suficiente, você não é suficiente. Ok. Observa. Às vezes é observar coisas simples, sabe? Como uma contração, um aperto, um formigamento.
Enche o pulmão de ar e solta, dá uma mexida no corpo. Estica ele um pouco, dá uma espreguiçada. Fecha os olhos novamente. E se abra para observar agora um novo conjunto de palavras que eu vou jogar aí dentro. E só observa o que acontece no seu dentro. Nossa, como você tá linda hoje. Não é nada que você fez não, mas como você tá linda hoje. Boa noite, meu amor. Que você possa descansar. Mas de verdade, como você tá linda hoje. Eu não sei. Não tem nada a ver com algo que você fez, mas tem algo que tá muito bonito vindo de você. Como você realmente está linda hoje. Observa como fica o seu dentro. Micro sensações, desde um relaxamento, um espaço interno que se abriu. Ou às vezes também tem gente que escuta algum elogio e já fica desconfiada. Ok, observa. Observa que às vezes a gente também não está preparado para simplesmente, eu não fiz nada e é isso, né? Tem alguma coisa, assim, alguém que possa escrever aqui nesse chat pra gente, a Lu que também fez. Notou alguma diferença quando você escutou algumas palavras, sabe, de insatisfação, de não tá bom, bem relacionada à sua energia, né? A você, mulher. E as palavras que elogiam, que alimentam o bom, né? Que vê a luz. Enquanto as mulheres vão pensando aí, escrevendo, eu vou compartilhar um pouquinho a minha experiência. As primeiras palavras, né? Eu senti mais na minha boca. Você podia fazer melhor. Era isso a frase? Não é suficiente. Eu senti a minha boca trancar um pouquinho, sabe? E foi nítido quando eu escutei. Você é linda. Eu levemente, um pouquinho, a minha boca se expressou e deu uma relaxadinha. Foi bom, foi interessante saber, né, como é que realmente está tudo interligado. Os chineses falam, né, que nós temos 3 cérebros: um na cabeça, 2 no coração, né, e 3 aqui no Tantien, que é visceral, né, aqui no intestino. Então tudo isso funciona realmente. Todas essas memórias estão realmente muito profundas, guardadas. Então, quando tem uma palavra, um tom de voz, até um olhar, né? Tudo isso o nosso corpo reage, né? Às vezes sutilmente, às vezes profundamente, dependendo do tom, né? Do teor da palavra, nós reagimos completamente. Isso está ligado totalmente ao desenvolver essa sensação, né? Conhecer do corpo.
E quando a gente começa a acessar essas memórias, né, como você está trazendo aí, que está tudo aqui dentro, realmente o nosso corpo é um livro, estudar a si, né, saber da sua sexualidade é um trabalho de cura para trás, um trabalho de cura para frente. Então nós carregamos aqui memórias, sim, de dores da mãe, da avó, da tataravó. Hoje nós estamos em outro lugar, mas né, carregamos muitas coisas, as terapias, as ferramentas vão chegando para que a gente possa fazer essas curas, soltar esse novelo, né, bem grandão, para melhorar para as próximas gerações. Então foi falado também sobre essa saúde vital, né, da mulher, essa mulher que sente prazer, essa mulher que está feliz, mesmo diante de um chacoalhão planetário, de milhares de pessoas que estão morrendo, né? É uma prática espiritual, é um compromisso espiritual estarmos bem, né? Por que não sentir prazer? Se você está feliz, se você está buscando, se você contribui para o planeta, podemos contribuir para o planeta com saúde, né? Vibrando, né? Que a nossa respiração, como você trouxe aí belamente essa meditação, que eu possa respirar por essas pessoas que estão com dificuldade, que eu possa sentir prazer. Eu já trabalhei, já fiz parte de um, como é que fala, gente? Né, acampamento, de um workshop, não sei porque que veio acampamento na minha cabeça, mas isso, né, de você sentir prazer, quando você participa de uma formação, né, de psicoterapia, quando você está ali se estudando, abrindo essas couraças, acessando as dores, você está ali abrindo, né, a história que está registrada no corpo. E assim podendo libertar, podendo fazer esse corpo mais saudável, mais consciente, né, mais sexual nesse sentido de pulsando, de sentir prazer, né, que está ainda muito atrelado, não, que não posso. Não, as pessoas estão sofrendo, não. É claro que a gente se dói também, né? Não é fácil. Mas esse compromisso mesmo, como é que eu posso contribuir para o planeta? Como é que eu posso contribuir para mim mesmo, ficar saudável? Eu cuidar de mim, eu poder sentir prazer nas coisas mais simples da vida, até nas coisas mais profundas, porque essa energia ela transforma, né, tudo na nossa vida. Ela transborda para todas as áreas da vida. Então essa foi a minha experiência. A Paty está falando aqui, o positivo, algo... ela sentiu o peito vibrando, algo positivo vibrando no peito. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ver quem foi que falou. Ó, foi a Renata. Na primeira eu senti... Opa! Senti uma trava no ombro. E depois o positivo vibrou no peito. A Paty sentiu aperto na barriga e depois sentiu o intestino se mexendo. Interessante. É bem legal, assim, que esse exercício, vocês escutaram alguém falando para você, né? Mas é legal também quando a gente começa a perceber quais são as palavras que eu me falo, que são negativas, que eu vou, sabe, depreciando o meu valor, o meu brilho, o meu prazer, o meu direito de se expressar, né? Que a gente nem precisa mais do outro externo. Eu já tenho esse torturador interno. E que essas palavras ficam, ó, criando essas sensações do aperto, né, das travas. Né? São trabalhos, né? Material de trabalho. Uhum. E uma das coisas assim que eu tenho focado, sabe, quando nesse trabalho, que eu tenho gostado muito de chamar de Sex Concord, que é esse alinhamento, estudos e experiências que alinham, né, a sexualidade com o meu coração, com a minha consciência. É trazer o olhar das mulheres
também, né? Dos homens que têm curiosidade, das pessoas que se identificam, dos vários lugares que elas olham para a sexualidade, para esses dois princípios, é uma coisa muito simples, né? Porque a gente também tem mulheres, agora trazendo um pouco mais para a genitalidade, né? Mas a gente não vai ficar presa nela. Mas é esse olhar de um desenho do sistema neural pélvico, sabe? Porque cada mulher tem esse desenho e ele é muito singular, não existe nenhuma enervação pélvica feminina igual a outra. Não, não existe, não existe. Por isso, uma mulher vai sentir prazer de um certo jeito, com certas coisas, e uma outra mulher com os mesmos estímulos não vai sentir nada. São outras coisas, né? E muito para trazer da sensibilidade desse sistema nervoso, né? No nosso corpo, o sistema nervoso autônomo, ele tem duas vertentes, né? Um sistema nervoso que funciona para o nosso relaxamento e abertura e entrega, que permite o prazer, e o sistema nervoso que é responsável pela, opa, perigo, vamos fechar, ameaça, eu preciso me defender. Esses dois ramos, eles fazem parte do mesmo sistema nervoso autônomo. É através dele que eu sinto prazer e é através dele que eu tenho contato com as memórias traumáticas que ficaram registradas no meu sistema. Então, trazer para a consciência de como eu trato esse sistema no meu dia a dia, no meu cotidiano, em outras palavras, para ficar mais palpável, esse experimento que a gente fez. Como é que a minha mulher recebe esses inputs, esse cuidado? Eu escuto desvalores, que seja meu também, né? Mas o externo, que eu projeto nas minhas relações externas, também é a maneira como eu me relaciono comigo, né? Como é que esse Sim. feminino tem sido tratado? Porque o nosso sistema nervoso, as mulheres, a gente precisa de confiança para poder se abrir, para relaxar. A gente precisa de se sentir minimamente segura para poder, opa, em casa, no seu dia a dia, vocês podem fazer esse experimento. Experimenta acabar de brigar com alguém e essa pessoa falou várias coisas ruins assim para você. Veja se você tem um mínimo de abertura para que essa pessoa toque no seu corpo. Tem gente que quando fica com raiva não pode nem chegar perto, tipo, né? É o mesmo sistema nervoso. Aí você experimenta fazer quando uma pessoa te elogia, né? Pessoa que você se relaciona, algum gesto, sabe? De carinho. Porque a sexualidade, ela está nos mínimos detalhes do nosso dia a dia. É uma coisa simples que aquela pessoa fala, foi lá e preparou alguma coisinha para você. Aquilo, opa, a mulher começa a se abrir. Uma florzinha que você ganhou, uma palavra. Nossa, como você tá linda hoje. Aquilo às vezes arrepia os mamilos, coisinhas simples, sabe? Um arrepio, uma. A sexualidade ela tá nos pequenos detalhes. Quando a gente, né, tem esse olhar mais ampliado. Isso é bonito, né, de trazer. Era esse o pontinho que eu queria trazer, que a sexualidade, né, ela tá nessa sutileza, nessa beleza que é, né, se tocar, né, perceber, nossa, se eu tomar esse suco tal, geladinho, né? Então essas sensações, né, viver essa sexualidade no seu dia a dia é algo muito saudável, muito prazeroso, né? Sentir esse prazer, você está falando desse relaxado, gostoso, a vida pode ser assim, né? Claro que a gente passa por muitos turbilhões, estamos passando, mas aprender a visitar esse lugar mais vezes, né? Desse gostoso, desse prazer, desse, né? Ai, deixa eu me dar um colinho aqui. Eu tenho um livro muito bacana, você deve conhecer também, que eu quero indicar aqui para as mulheres.
né? Esse se chama vagina, né? A sexualidade não está só aqui, né? Essa aqui é um lugar sagrado, está também aqui, mas ela está em todo o nosso corpo, está na nossa vida, né? E esse florescimento, né? A sexualidade, eu vejo ela como um florescimento, essas pétalas que vão se abrindo, né? Exalando esse perfume, ela precisa de nutrição, precisa desse olhar, dessa delicadeza, né? Até para se chegar, você estava falando, né, daquele do relaxamento, quando a gente escuta uma coisa, não se sente segura, vai travando tudo. E aí não sente esse prazer. Se a gente for para o ato sexual, muitas mulheres têm essa dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Por não ter essa consciência, né, da sua sexualidade, do relaxamento, do respirar. Peraí, tem tempo para isso acontecer, eu não preciso me cobrar. Então, esse lugar relaxado, gostoso, é um espaço muito sagrado que cada uma descobre, né, na sua caminhada, no seu tempo, do seu jeito, e que é essencial, né, encontrar esse lugar de autoconhecimento. Eu gosto muito de trazer que essas duas palavrinhas, né, o autoconhecimento está ligado à sua sexualidade, ao seu prazer, à sua vitalidade, à sua alegria, esse tesão, né? Eu levo isso, esse tesão por você, esse tesão pela vida, vem dessa energia, né, dessa consciência da sua sexualidade. Nós estamos chegando ao fim. Vivi, eu gostaria que você trouxesse, né, a sua última partilha, a sua mensagem para as mulheres. O que você gostaria de deixar aqui de dica, de mensagem? A primeira, a sincronicidade, né? Eu tenho um canal no Telegram, Sua Vulva, Vivi Demeira, em que eu tenho esse livro, eu tenho alguns áudios que eu li, e aí eu fiz alguns áudios, né, desse livro, então é bem bacana, porque é um canal que eu faço leituras que dão grounding para a mulher nesse terreno da sexualidade, justamente para expandir a sexualidade para além do genital. Né? E um dos pontos também, assim, que você trouxe, né, quando a gente fala, tá, relaxar, mas a gente não força o relaxamento. Não dá para forçar o relaxamento. Não dá para mandar o nosso sistema nervoso autônomo. Relaxa aí. Se entrega, se abre, se excite. Não tem como. Então, o meu convite é de uma maneira muito simples, sabe? Que você possa abrir a sua percepção para perceber o que no seu dia a dia, nas suas relações, e isso inclui a sua relação consigo mesma, o que provoca contração no seu sistema? Você sente se travar, apertar, incomodar. E o que você sente que te relaxa, que te abre, que te dá essa sensação de segurança, que aqui você pode, que seja coisa simples, passar a mão num tecido gostoso, te relaxa. Opa, anota isso, sabe? Porque relaxamento a gente não força, não tem como. Né? É uma das queixas muito difíceis assim no consultório, quando as clientes chegam com um foco bem na genitalidade, querendo que a gente comece por ali. Não dá, não dá. Eu não começo por ali. A mulher, ela precisa desse lugar de acolhimento, sabe? De gentileza. É com gentileza também esses processos né, terapêuticos que eles vão acontecendo. Às vezes não dá para chegar e fazer uma intervenção direto na vulva, no canal. Ah, eu tenho dificuldade da penetração. Não dá para chegar lá e ir direto. Opa, não dá para chegar direto lá. Vamos chegando aos pouquinhos. E isso eu começo percebendo o que no dia a dia me provoca a contração, me provoca o fechamento. Então, é isso. Eu espero que a gente possa, depois que você fechar, Lu, fazer um minutinho de silêncio para poder deixar isso tudo, poder se expandir e ajudar de alguma forma nesse clima tão pesado e tenso, sabe? Que a gente possa
respirar juntas, e mesmo quando a gente soltar o ar, que possa deixar essa soltura chegar um pouco nas partículas do ambiente do Brasil e do mundo, né? E se quem quiser saber mais também, né, sobre os meus trabalhos, no meu perfil do Instagram, tem bastante coisa lá. Vivi de Meirá. Muito grata. Ô, Vivi, gratidão, querida, né, por todo esse compartilhar. Gratidão às mulheres que participaram, gratidão aos homens que estiveram nesse campo também tão especial, tão importante, né? E vamos vibrando aí para as próximas lives. Esse é um tema que me encanta muito, né? O ser mulher, a sexualidade saudável, essa sexualidade vital, né? Essa sexualidade espiritual, essa sexualidade terrena do dia a dia. Então ela permeia todos os nossos corpos. E que prazer, Vivi, gratidão, um beijo no seu coração, viu? E até a próxima. Um minutinho de silêncio para a gente poder receber. Sim.